Você fala que ficou aí no subterrâneo da cultura, nos últimos degraus, mas por que acontece isso? As pessoas não reconhecem porque não conhecem ou porque, sei lá, falta maior divulgação? Por que fica Olha, sempre nesse patamar o que eu abaixo aí? percebo, assim, que antes de tudo o brasileiro tem vergonha da própria cultura, né? Então, assim, entre ter um quadro com uma cena de Veneza na parede e ter uma pintura primitivista brasileira, ele vai ter um quadro de Veneza na parede, né? Entre comprar um presépio modelado por um figureiro e uma da loja de R$ 1,99, ele vai na loja de R$ 1,99, porque é mais bonitinho, bem acabado, igualzinho, né? Entre assistir uma peça de teatro popular, entre assistir uma apresentação de Moçambique, disso, ele prefere talvez assistir aquele moleque que chegou no Brasil, pichou as paredes, fez um bacanal lá com as meninas e tal. Então, assim, o brasileiro ele só olha para fora. É muito influenciado pelo estrangeiro. 100%. Já o estrangeiro, quando vem ao Brasil, o que ele quer levar? Ele quer conhecer o que tem de cultura, qual é o artesanato típico, qual é a arte típica, né? Então, a maioria da produção dos artistas brasileiros, e principalmente dos artesãos e tal, é consumida por estrangeiros ou por brasileiros que têm consciência disso, mas é uma fatia microscópica, né? Mas isso não acontece porque o Brasil é um país muito novo em comparação com a Europa, que tem milhares de anos, e o Brasil, por causa disso, sofreu muita influência da Europa, Portugal, França, Estados Unidos agora? É claro que tem essa situação, né? Nós somos ainda uma mistura em desenvolvimento, né? Mas eu penso que, dada toda a facilidade de comunicação, leitura, instrução, formação educacional, etc., já era tempo do brasileiro olhar para o Brasil, né? Então, se você voltar na história de qualquer povo lá da Europa, 2.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, né, quando você vê os romanos tentando invadir a Gália, né, a atual França lá, né, os caras fizeram uma resistência enorme, eles já tinham uma consciência de povo, né? Se um povo é formado por outros povos que já vieram com, em tese, alguma consciência, o natural seria também juntar essas consciências e começar a olhar para si, né? Então, assim, o Jung tem uma frase muito interessante que é: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? Daqui uns 500 anos, eu espero que o brasileiro olhe para dentro e desperte, né? Teve uma ameaça de despertar aí, mas ele dormiu de novo, né? E a gente está falando desse acervo do museu e das Paulistinhas, e na sua casa você tem peças que foram produzidas nos séculos 17, 18. Fala um pouquinho sobre... São 4 peças, é eu isso? tenho algumas, já tive mais peças, mas assim, eu cheguei à conclusão que eu não sou colecionador, eu sou um pesquisador do assunto, né? Tem algumas a título de explicar como é que é e tal, né? Tem uma que é provavelmente do final do século XVII, tem uma outra que é do século XVIII. Que é o quê? São paulistinhas, feitas de barro, deve ter aí de 15 a 18 centímetros cada uma. E tem uma última que é, curiosamente, um santo que se chama São José de Botas, né? Que ele é uma homenagem, segundo eu ouvi dizer, aos bandeirantes, né? É um São José que usa bota de cano longo, né? Que é uma citação aos bandeirantes. Embora, historicamente, falem que os bandeirantes andavam descalços, né? Então, eu tenho essas imagens mais a título de ilustração, de didática.
Tenho também um pequeno acervo de fragmentos, né? Que é para explicar para os alunos como é que aquilo era feito, a coloração do barro, essas coisas, né? E agora falando do seu lado como professor, nesses anos todos você já deve ter descoberto muitos talentos por aí afora. Fala um pouquinho sobre esse seu lado professor e como isso bate em você no retorno, de poder ver o aluno tantos anos depois aí já trabalhando na área, por exemplo. É engraçado que vamos diminuir de 35 para 25 anos de efetivamente dando aula. Eu tenho alunos que, por causa da arte, foram para a arquitetura, por causa da arte, foram para a área de restauro, para a área de comunicação, mas eu não tive nenhum aluno que foi para a área de artes plásticas, né? Nenhum. Muito engraçado isso, né? Todos esses alunos que se tornaram arquitetos, que foram para a área da comunicação, etc., são até hoje bons desenhistas, infinitamente melhores do que eu, né? Mesmo porque foram também se aperfeiçoando. Mas, como profissão, optaram por outros segmentos das artes, né? E isso para mim não é um problema, né? Mas, assim, eu entendo que de alguma forma eu consegui despertar, né? E é lógico, né? Ninguém vai querer ser artista plástico no Brasil, né? Só se for filho de milionário. Então, até eu acho ótimo que eles tenham adequado um saber a uma profissão que é mais valorizada, né? Tenho muitos alunos que já não moram mais no Brasil, que seguiram uma linha voltada para a arte, não especificamente artista, mas, né? Então, devo ter aí uns 30, 40 alunos do todo que fizeram a opção em preservar o hábito de desenhar, pintar, etc., mas que seguiram para a área de arquitetura, preservação, de patrimônio, designer, essas coisas. Nas suas aulas você ensina o quê? Assim, desenhar? No período em que eu trabalhei no ateliê, eu ensinava tudo, né? Desenho, pintura, modelagem, colagem, invencionices e tudo mais, né? Ultimamente eu ando me dedicando mais a oficinas específicas. Por exemplo, no bairro do Pedra Mar eu estou trabalhando uma oficina de empapelamento. Você vai lá no bairro? Vou lá no bairro. Há 1 ano, 2 anos atrás, eu estava no Instituto Sapucaia com uma oficina de paulistinhas, presépios divinos, né? Arte sacra no Vale do Paraíba. Então, hoje em dia, eu caminho mais nessa direção, né? Oficinas, projetos com 4, 5, 10 meses de duração, com um foco, né? Qualquer pessoa pode ser artista plástico? Aprender a desenhar é fácil para qualquer pessoa? Ou tem que ter algum... A condição básica é o que todas as profissões exigem, paciência, né? Então, o indivíduo que tem paciência, ele já tem 50% de condições de aprender a desenhar, pintar, modelar. Logicamente que tem gente que já nasce com dom, né? Vamos dizer... Não gosto muito dessa palavra dom, mas assim, já nasce com uma predisposição, né? Agora, o que faz o artista de fato não é tanto o dom e a paciência, mas a capacidade que ele tem de perceber. Se ele tem um olho clínico, ele consegue jogar a informação lá para dentro e a mão registra, né? Porque a coisa mais difícil de despertar num aluno de arte é essa coisa de despertar a observação, né? E hoje a maioria das pessoas tem assim uma pressa louca instalada lá dentro, né? E ninguém mais quer sentar 2 horas, aprender a desenhar. Se as pessoas pudessem colocar uma moeda lá numa maquininha e sair o talento pronto, elas teriam, né? Hoje em dia você vê
em comparação com seus alunos de 20, 30 anos atrás, você vê muita diferença nesse sentido? Ah, sim, eu inclusive optei por não dar aula mais no meu ateliê, porque quando chegou um certo momento eu fui percebendo uma diferença muito grande entre as crianças, os adultos de uma época e de outra, né? Hoje, se você pegar uma criança, um adolescente, e disser, então, vamos aprender a fazer linha. Ah, pelo amor de Deus, eu entro no computador, eu faço um desenho maravilhoso. Tá, mas isso é lá, né? E aqui? É. Porque a vida é real, ela não é virtual. Tem pessoas hoje que não conseguem nem escrever à mão Eu mais, não- né? Só no então, computador. isso é um saber que está caminhando para a extinção, eu acho, né? Tem criança que já está crescendo É. ali no teclado, né? Então, assim, se as pessoas estão perdendo contato com a escrita, que aliás é um traço de personalidade, Uhum. quiçá o desenho, né? Pintura. Você acha? Uma pessoa vai ficar 3 meses pintando um quadro? Para quê? Né? Eu vejo que o ser humano está perdendo a identificação como ser humano. Ele está se tornando uma outra coisa, né? Mas aí, paciência, né? A humanidade sempre se adequa, né? E quem são os grandes artistas plásticos do Brasil? Os grandes nomes? Hoje? É. Aí você fez uma pergunta muito complicada, hein? Porque Eles estão desaparecendo? não é que eles estão desaparecendo, né? Por exemplo, eu acredito que lógico, 1970 ainda tinha alguns nomes por aí, mas de lá para cá, por exemplo, os artistas plásticos hoje eles estão escolhendo linguagens que não são mais obras que permanecem, são instalações, são interferências, são vídeos, né? Então é uma arte mais rápida, né? Então, por exemplo, você vai na Pinacoteca do Estado, você vê lá aquelas grandes pinturas do século XIX, XX, né? E aí você encontra também instalações, né? Que você chega lá, você fica pensando, o que será que é isso, né? Tudo bem, é uma adequação de linguagem, né? Mas assim, terminou aquilo, desmontou, desfez, né? Quer dizer, aquilo fica um tempo e depois acaba. Eu não saberia dizer para você hoje referências, né? Então vou trocar a minha pergunta. Quais foram os grandes artistas plásticos do Brasil aí que você já viu? Tá, você tem assim, né, pegando. Aí você perguntou de nome, né? Eu sou péssimo em nome. O Volpe, o de Cavalcante, o Oiticica, sei lá, tem os gravuristas, por exemplo, o professor Hamilton aqui de Jacareí, que é gravurista. Hamilton Damas. Hamilton Damas, ele é especialista nesse assunto, e ele deve ter lá a Faiga, né? Enfim. Mas aí você me pegou numa questão que nome é uma coisa que não transita na minha cabeça. Então, para a gente encerrar agora a nossa entrevista, para você então o que falta é essa maior divulgação, para as pessoas aprenderem a gostar desse tipo de arte, é isso? Na minha opinião, a arte precisaria ter mais espaço na vida do cidadão comum, né? Eu imagino que o ideal um dia seja que, assim como existem postos de saúde, existam ateliês abertos, né? Porque tem muita gente que gostaria de fazer aula e não tem dinheiro para pagar, né? Se o poder público fizesse essa política de instalar espaços, de ter os artistas trabalhando ali, preservando memórias, ensinando saberes, eu acho que isso seria o ideal, né? Então... Por assim, dessa forma, as tradições populares, o folclore não vai acabar. todas as tradições, né? Você Ou imagina, se nós tivéssemos, por exemplo, a Casa da Cultura Popular, né? Onde regularmente tivesse ali apresentação de Moçambique, jongo, congada,
bolinho, doce, figureiros, né? Um lugar de fomento e proteção, né? Eu penso que seria interessante. Mas fica aí uma esperança, né? Tá certo, Magela. Quero agradecer a sua presença aqui. Parabéns pelo prêmio, pela carreira. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.